Vamos nesse momento então abrir a palavra do Senhor no Evangelho que escreveu João capítulo de número 1. Irei ler do versículo 43 ao 51. João, capítulo 1, a partir do versículo de número 43. Mesmos assentados, mas com coração reverente. Sim, antes que eu esqueça, as crianças nesse momento, até 5 anos, elas poderão ir para o departamento infantil, que vão também ouvir a palavra de Deus, tá certo? Departamento infantil está com a missionária que vai trazer a palavra do Senhor. Então as crianças até 5 anos, aquelas que quiserem ir, podem ir. Se quiser ficar aqui também, não tem problema, tá bom? Se você tem uma criança maior de 5 anos e ainda assim tem ainda dificuldade, aí você também pode levar a sua criança para o departamento infantil e aos poucos vai conscientizando para que ela possa permanecer também no culto. João capítulo 1, a partir do versículo 43, atente para a palavra do Senhor, veja o que diz a palavra do Senhor. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meus irmãos, em um trabalho de plantação de igreja, na realização de um projeto de plantação de igreja, tudo começa com a direção do Senhor. Tudo começa não com o nosso plano em si, não com a nossa execução em si, mas tudo começa, parte do plano de Deus, da execução do próprio Deus, da direção do próprio Senhor, da história que vem do próprio Deus, do comando que vem do próprio Senhor. E esse comando já é revelado na palavra, essa direção já é revelada na palavra, quando o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nós devemos ir por todo o mundo, pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. E quando nós então começamos o trabalho de plantação de igreja aqui no bairro Universitário, a gente lembra dessa realidade de que esse trabalho, ele primeiramente vem por causa do plano de Deus, do projeto de Deus, da missão do Senhor, que nos chama, que nos conduz para realizar não a nossa própria vontade, mas para realizar a vontade dEle, a missão que vem dEle. O texto que nós acabamos de ler
também está tratando dessa verdade, de Jesus chamando os seus discípulos, chamando pessoas para realizar uma obra, realizar uma grande missão. Uma missão que não parte de Natanael, que não parte de Filipe, de Pedro, de João e tantos outros discípulos que foram chamados pelo Senhor Jesus, mas uma missão que parte do próprio Deus encarnado, andando pela Galiléia e chamando pecadores para realizar a tarefa, a missão de ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que o Senhor disse, ensinou, falou. A gente olha para esse texto e nós percebemos a grandiosidade de Jesus na vida de seus discípulos, chamando, preparando, habilitando, salvando e direcionando, algo que também não foi muito diferente da nossa vida. Porque foi Deus que veio até nós. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos habilitou, foi Ele que nos despertou para realizarmos a sua obra. Foi Ele que chamou você, que converteu o seu coração, que chegou aqui na IPBU, que ouviu a pregação do Evangelho, que foi chamado pelo Espírito Santo, que professou a sua fé no Senhor Jesus e passou então a andar de mãos dadas com seus irmãos da fé, propagando o Evangelho do Senhor Jesus, porque cada discípulo é um missionário, onde estiver. E nós então, juntos, temos plantado essa igreja, a IPBU, a Igreja Presbiteriana do Bairro Universitário. E essa igreja que foi de fato levantada pelo Senhor, que foi conduzida pelo Senhor, e que até mesmo diante da falta, diante das adversidades, Deus levantou os suprimentos, a provisão, as parcerias, as igrejas, para cooperar nessa missão, que não é nossa, mas é a missão de Deus, a Missio Dei, que Ele nos confiou, a missão do Senhor que Ele nos confiou para realizarmos essa obra. Nesse texto, o apóstolo João narrando não apenas acerca da obra do Senhor, do ensino do Senhor, mas narrando também acerca de como o Senhor chamou os seus discípulos para pregar o Evangelho, discipular pessoas e plantar igrejas. No texto que lemos, trata deste encontro, especificamente do Senhor com Filipe e com Natanael, chamando para a obra, tratando especificamente da grandiosidade, não de Filipe, não dos discípulos, não de Natanael, mas da grandiosidade de Jesus. Tanto é que há um ceticismo por parte do discípulo, e aí responde Filipe: vem e vê, porque Natanael perguntou: pode surgir coisa boa de Nazaré? E aí Filipe então disse: vem e vê, venha ver a grandiosidade de quem é este, o Messias, Jesus, o Cristo. Vem e vê uma expressão de Filipe que mostra para a grandiosidade de Deus e que me lembra também de uma certa reflexão que nós tivemos nas primeiras reuniões, onde tratamos também, refletimos e meditamos acerca desse texto, e o presbítero Júnior disse: vem e vê, vamos ver a obra de Deus, a grandiosidade de Deus na nossa vida, através da nossa vida e, sobretudo, à frente do trabalho de plantação de igreja. É sobre isso que eu gostaria de tratar nessa noite. A grandiosidade de Jesus na vida dos seus discípulos, e não especificamente na vida dos discípulos aqui da IPBU, mas na vida de todos os discípulos de Cristo, porque temos aqui uma representação de várias igrejas, de vários irmãos. A grandiosidade de Jesus em nossa vida, a grandiosidade de Jesus na vida dos seus discípulos, e a primeira verdade é que Jesus é a direção da nossa vida. Ele é grande, e Ele é grande em nós e sobre nós, revelando-nos a sua direção. Jesus é a direção da nossa vida. Acompanhe o texto, veja o que diz o versículo número 43. Vamos ler todos juntos, toda a igreja em uma só voz. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia,
e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ele encontra este homem e a palavra dele foi: segue-me. Versículo 44, acompanha a leitura. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, o filho de José. A palavra de Jesus para Filipe foi: segue-me. A palavra de Jesus para aquele jovem, para aquele homem foi: segue-me. Ao ponto do próprio Filipe afirmar para Natanael, dizendo: nós encontramos o Messias, nós encontramos aquele de quem os profetas da antiga aliança falaram, nós encontramos aquele a quem os profetas da antiga aliança falaram que ia trazer salvação, que ia trazer redenção. Nós encontramos o Salvador, nós encontramos o Redentor, nós nos deparamos com ele, o grande rei, o rei de Israel. Filipe, portanto, tem conhecimento, tem ciência de que verdadeiramente Jesus é o Senhor, o Salvador, o Redentor. E tudo começa com uma só palavra de Cristo para a vida de Filipe, dizendo: segue-me. Direção. Segue-me. O texto certamente não trata acerca da vida de Filipe, dos detalhes circunstanciais da vida de Filipe, da existência ou das crises existenciais que havia na vida daquele homem, mas certamente essa palavra mudou a sua vida. Segue-me. E ele então no versículo seguinte confessa: encontramos Jesus, o Messias, o Salvador, a quem os profetas da antiga aliança anunciaram. Nós encontramos o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ou seja, a presença de Jesus, a grandiosidade de Jesus trouxe direção na vida de Filipe. A grandiosidade de Jesus trouxe, de fato, propósito para a vida de Filipe. A grandiosidade de Jesus, a obra de Jesus, o ensino de Jesus, de fato, trouxe motivo de existência para a vida de Filipe. Da mesma forma é com a nossa vida. Quando nós encontramos Jesus, ou no dia em que nós fomos encontrados por Jesus, convertidos por Ele, Ele trouxe direção para nós, Ele trouxe mudança de vida para nós, Ele trouxe motivo, propósito para a nossa existência. Ele também disse para mim e para você: segue-me. E esse chamado, ele pode ser aqui definido em dois aspectos. O primeiro é o chamado da vocação eficaz. É o chamado interno do próprio Deus atuando em nosso coração. Esse chamado para a salvação, esse chamado das trevas para a luz, esse chamado que faz o pecador se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque foi exatamente isso que Filipe disse no versículo 45, ele professou a sua fé dizendo: nós vimos Jesus, que é o Messias, que é o Salvador. Ele reconhece, ele confessa. Esse chamado é um chamado eficaz. É um chamado que muda a vida, que transforma a vida, que regenera o coração. Há um teólogo do século XVII chamado Thomas Watson. Ele disse que a pregação do evangelho feita pelos ministros é como se Deus estivesse batendo na porta do coração. Mas somente o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, conforme disse o apóstolo Paulo, é capaz de abrir com a chave essa porta e tornar então a palavra eficaz. João Calvino, reformador de Genebra, disse que é o Espírito de Cristo que torna a pregação eficaz. Ou seja, é o próprio Cristo atuando em nosso coração, nos chamando das trevas para a luz. E meus irmãos, a IPBU é fruto desse chamado poderoso de Deus, desse chamado irresistível de Deus, de pessoas que ouvem o Evangelho e são poderosamente, eficazmente chamadas pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo, por meio da genuína pregação do Evangelho, a ponto de não somente Filipe, mas nós também professarmos a nossa fé, confessarmos que verdadeiramente Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Esse chamado, em um segundo aspecto, é um chamado vocacional, ministerial, porque nós bem sabemos que Filipe, como Natanael, fazem parte de um grupo que foi preparado pelo Senhor Jesus para pregar o Evangelho.
para ministrar aos homens as boas novas de que Deus enviou seu Filho para redimir e salvar o pecador, salvar o seu povo. Esse chamado também é um chamado que vem sobre nós, porque Deus não apenas nos chamou das trevas para a luz, para ficarmos assentados em um banco, mas Ele nos chamou para pregarmos a palavra, Ele nos chamou também para anunciarmos o seu reino. Ele tem também, meu querido irmão, nos habilitado, nos preparado, nos comissionado para anunciarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e fazer discípulos. Cada crente é chamado para isso. E cada crente, cada discípulo deve pregar o Evangelho, falar de Jesus, dar testemunho dele, onde estiver. É por isso que você, onde você estiver, é um missionário. Como disse Charles Spurgeon, faça do seu dia um avanço missionário, porque o Senhor Jesus nos chamou das trevas, mas nos chamou também para anunciar o seu reino, anunciar a sua luz. A segunda verdade, Jesus, primeiramente, é a direção da nossa vida, mas em segundo lugar, Jesus é o autor da nossa história. Jesus é o autor da nossa história. Porque veja o que diz o texto mais adiante, no versículo 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael. Veja que expressão maravilhosa de João, porque João aqui está descrevendo as palavras de Filipe. Respondeu Filipe: vem e vê. E logo em seguida, João descreve: Jesus viu Natanael. Jesus conhece Natanael. Antes mesmo de Natanael ir ver Jesus e contemplar a grandiosidade de Jesus, João já revela a sua grandiosidade, apresentando que Jesus conhece Natanael e Jesus vê Natanael. Então diz o texto: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Em quem não há dolo. O relato bíblico não mostra que Jesus já havia tido algum tipo de relacionamento com Natanael. O relato bíblico não mostra se Jesus já havia tido algum tipo de conhecimento acerca da vida de Natanael. O relato bíblico não mostra, não diz, nenhum tipo de conversa, intimidade, diálogo de Jesus com Natanael. Entretanto, o texto já mostra que Jesus conhece Natanael ao fato do texto apresentar as palavras de Jesus dizendo: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ou seja, Jesus revela a natureza daquele homem. Jesus mostra a índole de sua história. Jesus relata quem ele é. Um verdadeiro israelita. Alguém que não há dolo. Alguém que é íntegro, ético. Alguém que anda de fato de acordo com a lei. Alguém que de fato está andando de acordo com as regras judaicas propagadas pelos seus pais. Jesus conhece a história dele, sabe quem ele é. Isso revela a grandiosidade não de Natanael, mas isso revela a grandiosidade de quem é Jesus, aquele que sabe e conhece a história daquele homem, que conhece a nossa história. E ele conhece a nossa história, não porque alguém lhe contou, não porque alguém lhe disse, porque ninguém disse acerca de Natanael para Jesus, mas ele conhece a nossa história porque ele é o autor dela. Porque foi ele quem escreveu a nossa história. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é aquele que executou todas as coisas. Ele é o decreto encarnado de Deus. Ele é o verbo encarnado de Deus. João diz no capítulo 1, anteriormente a esse texto, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele.
que tudo foi feito pela palavra, pelo verbo, e o verbo se encarnou e se fez carne. Ou seja, ele é o autor da história da humanidade, ele é o autor da minha história, ele é o autor da sua história, ele sabe quem nós somos, ele sabe quem é você, e é por esta razão que aqui esse texto revela a grandiosidade de Jesus, do nosso Senhor, que é o autor supremo da nossa vida. Ele sabe quem é você, ele conhece você. Ele conhece você porque Ele é o autor da sua existência. Ele é o autor do seu coração. Ele é o autor dos bastidores da sua alma. Foi Ele que fomentou a sua psique, a sua mente. Ele conhece tudo e sabe tudo. É por isso que nós devemos render graças ao Senhor. A grandiosidade de Jesus na vida dos seus discípulos se revela, primeiramente, mostrando que Jesus é a direção da nossa vida. Segundo, Jesus é o autor da nossa história. Terceiro, Jesus é o poder da nossa redenção. Veja o que diz o texto, a partir do versículo de número 48. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O que acontece, irmãos, nesse texto, na vida de Natanael, é o poder da redenção que vem do Senhor Jesus, redimindo o seu coração, tirando dos seus lábios uma expressão de louvor, dizendo: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Não somente Filipe foi alvo da redenção, mas também Natanael foi alvo do poder da redenção. Do poder da redenção que vem da palavra de Jesus, que vem do conhecimento de Jesus, que vem da atuação de Jesus. Não foi Natanael que recebeu a salvação pelas suas próprias forças, pelos seus próprios méritos. Não foi Natanael que professou do nada essa profissão de fé, essa confissão de fé. Isso parte do plano do Senhor Jesus em apresentar a sua história, em chamá-lo e agora tirar dos seus lábios essa confissão maravilhosa. Ele aqui está confessando, respondendo a esse chamado do Senhor, dizendo: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei dos Reis. Em outras palavras, tu és o Senhor da minha vida, tu és o Salvador da minha história. E tudo isso parte da palavra de Cristo. Da palavra de Cristo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Porque primeiramente ele falou, ele anunciou a sua palavra: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. E os estudiosos comentando esse texto, eles afirmam que aqui é uma referência a um momento da vida de Natanael que ninguém sabe, que ninguém conhece, que ninguém viu. E pelo poder de Jesus, ele fala: eu vi você lá, eu vi o seu drama, eu vi a sua angústia, eu sei do seu pensamento, eu sei do seu coração. Antes de Filipe te chamar, Natanael, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Antes desse encontro, antes mesmo Natanael ver a Cristo e ouvir a palavra de Cristo, o próprio Senhor aqui está falando: eu já te conhecia, eu já te via, e eu estou aqui comunicando a minha palavra para você.
E depois então dessa comunicação, depois que Natanael escuta a palavra de Jesus, então Natanael professa a fé em Jesus, dizendo: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, tu és o Senhor dos senhores. Meu querido irmão, minha querida irmã, é exatamente isso que acontece com a nossa vida, que aconteceu com a nossa história. Ao ouvirmos a palavra do Senhor Jesus, ao ouvirmos a pregação das Escrituras, ao ouvirmos Cristo falar ao nosso coração, o Espírito dele redimiu a nossa alma, transformou a nossa vida, regenerou o nosso coração, e nós podemos professar a fé, podemos professar aquilo que Filipe e Natanael professaram, que Jesus é Rei, que Ele é Senhor, que Ele é o Salvador, o Filho de Deus que veio a esse mundo para redimir pecadores, trazer esperança para a nossa vida, trazer convicção de vida eterna, porque Ele de fato é o poder da redenção. O poder da redenção não está em atrativos humanos. O poder da redenção não está em shows que as pessoas, ou no meio gospel, podem realizar. O poder da redenção não está em substituir o púlpito por um picadeiro, na tentativa de chamar as pessoas e encher a igreja, não. O poder da redenção está na palavra de Cristo. O poder de vidas sendo transformadas vem da palavra de Cristo. O poder de gente sendo chamada eficazmente das trevas para a luz está na palavra de Cristo, e somente a palavra de Cristo. E nós somos prova disso. Porque o que temos feito aqui no bairro universitário é apenas uma coisa: pregar o Evangelho de Jesus, anunciar a palavra de Deus. Nós não inventamos a roda, nós não criamos novidade, nós só fizemos uma coisa: pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra do Senhor, confiando que a palavra de Cristo é poderosa para salvar, tem poder para redimir. Por fim, meu querido irmão, Jesus é a surpreendente esperança do nosso futuro. A grandiosidade de Jesus na vida dos seus discípulos se revela primeiramente com a sua direção, em segundo, com a sua autoria, terceiro, com o seu poder, o poder da redenção, e quarto, Jesus se revela grande na vida dos seus discípulos, revelando a esperança do nosso futuro, que é Ele. Jesus é a esperança do nosso futuro, a surpreendente esperança. Porque perceba o que Jesus fala acerca do futuro de Natanael, de Filipe. Perceba o que diz o Senhor no versículo número 50, ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, ele aqui faz uma referência, irmãos, à visão de Jacó, de uma escada, cujo topo atingia o céu, por onde os anjos desciam e subiam. Uma referência a Gênesis capítulo 28, versículo 12. Jesus agora se apresenta como a realidade para a qual a escada apontava. Jacó viu no sonho a reunião do céu e da terra, e Cristo transformou isso em realidade. No versículo 51 diz: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, mostrando a realidade de que a partir de Cristo, o nosso futuro é certo com o céu, a nossa ligação é certa com a eternidade. Cristo é essa escada, é esse mediador que nos liga ao eterno Pai, ao céu, à glória,
glória eterna, e essa glória eterna, esse reino eterno que está ligado a nós através do seu Filho, e nós como embaixada desse reino eterno, essa embaixada que se chama igreja local, vamos continuar propagando as verdades do reino, na certeza de que o céu em Cristo está ligado a nós. Essa mediação feita por Cristo, ao ponto de termos acesso ao Deus eterno através da oração, através da fé, através dessa confiança corajosa, mediada pelo Senhor Jesus Cristo, que podemos, portanto, ter esse entendimento, essa compreensão, essa convicção, que o futuro que a nós pertence é um futuro conectado, ligado com as coisas eternas, com o reino eterno, que ninguém pode burlar, tirar, minimizar, porque ninguém pode fechar as portas deste reino, ninguém pode burlar os decretos do Rei dos Reis, ninguém pode ir contra os planos do Senhor, porque os planos do Rei eterno, celeste, serão executados. E meu querido irmão, é uma revelação surpreendente, porque imagine só, Natanael escutar da parte do Senhor Jesus, você vai ver os anjos subindo e descendo, que algo surpreendente, que poder maravilhoso, que graça, que milagre, que futuro impressionante. É o futuro da igreja. O futuro da igreja é estarmos ligados com o Rei dos Reis, eternamente. O futuro da igreja é vermos essa provisão eterna vindo até nós todos os dias para cumprirmos a missão que não pertence a nós, mas a missão que é dele. O futuro da igreja é estarmos andando, de fato, pela direção, não da terra, mas pela direção do céu, porque a agenda da igreja pertence ao Rei dos Reis, o curso da igreja pertence ao Senhor dos Senhores. A visão da igreja pertence àquele que formou a igreja, que alimentou a igreja, que levantou a igreja, que organizou a igreja e que levanta essa igreja para plantar outras igrejas. E como é que vai ser? Como é que vai se dar? O Deus eterno há de suprir da sua gloriosa eternidade, do seu poder, tudo para que isso possa acontecer. E da mesma forma como fomos surpreendidos durante esses 2 anos, assim também seremos surpreendidos por essa segura esperança que vem da parte de Deus. Isso aponta também, irmãos, para a realidade da promessa eterna. Porque enquanto estamos aqui, estamos trabalhando, estamos servindo. E a nossa visão como igreja é plantarmos outras igrejas, a fim de que esse reino continue crescendo, até um dia, irmãos, subirmos literalmente por essa escada gloriosa que se chama Jesus Cristo, ao Rei dos Reis, ao Senhor Supremo da nossa vida, que mudou a nossa direção, que revelou a nossa história, que transformou com poder o nosso coração, poder redentivo, e que mostrou esse caminho eterno, porque um dia subiremos literalmente, irmãos, e chegaremos na nova Jerusalém, na nova Canaã, porque essa é a realidade dos filhos do Senhor, dos discípulos de Deus. Estaremos um dia no céu, na glória eterna, seremos surpreendidos pelo seu poder e pela sua glória. A grandiosidade de Jesus na vida dos seus discípulos. Jesus é a direção da nossa vida. Jesus é o autor da nossa história. Jesus é o poder da redenção. E Ele é a surpreendente esperança do nosso futuro. Fiquemos de pé, meus irmãos, e vamos orar.